Olá, seja bem-vindo a mais um Elo Podcast. Esse, o segundo podcast com associados da Elo, para que você também entenda um pouco de como funciona, se identifique com as modificações que temos providenciado e feito na vida daqueles que têm buscado um aprimoramento, uma transformação na sua advocacia, principalmente ligada à regularização imobiliária. Hoje eu tenho o prazer, e olha, inenarrável, de ter aqui na minha frente, sentado aqui na nossa mesa, um associado que a gente tem muita estima. Ele é de uma região pouco difundida hoje entre as pessoas que atuam na advocacia imobiliária, mas um cara que tem uma identidade muito, mas muito própria e peculiar, e vocês já vão ver isso. Mas eu tenho a honra de ter comigo o associado da Elo, Raul de Góes. Raul, primeiro, para mim é um prazer ter você aqui com a gente, para a gente bater um papo, trocar uma ideia e caminhando, né, nos caminhos da regularização imobiliária. Sim. Queria que, antes de mais nada, né, você se apresentasse para todo mundo que está nos vendo, falasse quem você é, da onde você é, né, o porquê do chapéu, né? Muita Quanto história. tempo está na advocacia e principalmente na área de regularização imobiliária, porque a gente sabe que nem todo mundo começou na regularização, não sei se é o seu caso. Fala aí para o pessoal. Bem, como o Thiago já me apresentou aí, essa parte faço questão de olhar para vocês. Eu me chamo Raul de Góes, sou advogado aí desde o começo de 2019, então já temos aí 6 anos basicamente como advogado, mas tem um detalhe que eu vou te contar depois sobre esses 6 anos. Sou de Caruaru, Pernambuco, né, mas sou nascido no interiorzão mesmo de Pernambuco, porque eu sou petrolinense. Então sou ali da grande terra do agro em Pernambuco. E a minha advocacia ela começou de uma forma muito inusitada. Eu não sabia como começar. Tinha ali um grande amigo que chegou para mim e disse assim: Raul, vamos abrir um escritório? Eu estou procurando um espaço e tal, mas assim, aqui tudo é muito caro e se todo mundo se juntar vai ficar mais barato, todo mundo pode advogar e tal. E eu disse, pô, legal. Na época, eu ainda era estagiário na Justiça Federal, né? Então eu olhei assim e disse, poxa, o que é que eu entendo? Pelo que eu estava atuando, eu disse, a parte empresarial e tal. E nisso comecei a advogar, mas assim, pela minha família em si, meu pai ser concursado e tudo mais, sempre existia aquela sombra gigante atrás de mim. Faça um concurso. Então, aquela pessoa que dedicava ali um tempinho sempre para estudar para um concurso, porque a advocacia era só o começo, era só para ir sustentando ali, até o momento em que em 2000... E isso, minha vida foi passando, né? Em 2022, já com uma rentabilidade mais interessante, já tendo ali mais um tempo de advocacia, a pandemia já mais tranquila, surgiu a oportunidade de eu começar a criar animais. Então, eu disse, pô, sou louco para ser pecuarista, é uma coisa que eu quero muito. E ninguém começa gigante, a gente começa muitas vezes de baixo. E aí, abracei essa paixão que eu tinha, essa oportunidade de começar. E, obviamente, todo mundo que começa e não tem a devida instrução sofre. E aí, no sofrimento, eu vi falhas que eu precisava sanar. E a partir daí, eu olhei como um produtor, não como um advogado. E eu disse, poxa, se eu estou passando por isso e eu tenho instrução, e as pessoas que não têm instrução e passam por isso. Uhum. E aí, naquele momento, eu disse, não, eu tenho que ir além do que eu estou fazendo. Porque essas pessoas, elas precisam de verdade e elas movimentam o país. E aí, nesse cenário de começar advogando para o agro, um colega de Santa Catarina chegou em uma reunião online assim e disse, Raul, você está advogando para o agro, mas você está atuando com a parte imobiliária para o agro? Eu disse, não. E ali ele deu um start que foi o momento que eu disse, poxa, eu não posso me divulgar como alguém que quer ajudar o agronegócio se eu não tiver a parte imobiliária. Então, naquele momento, eu olhei e disse, poxa, o imobiliário é algo importante. Até porque o agro se desenvolve em cima da terra. Então, é a base do agronegócio, é a parte imobiliária. Então, naquele momento, eu tive uma virada de chave. Foi quando eu disse, não, eu não posso escantear aquilo que está como alicerce realmente do produtor. Então, naquele momento, eu disse, poxa, esse é o caminho. E aí, um ano atrás, tive o prazer de conhecer um gigante assim, chamado Thiago Furlan, e em um evento sensacional e tal. E a ideia que a gente trocou naquele momento plantou a semente de dizer assim, realmente esquece esse tempo que você investe em concurso.
porque o real investimento tem que ser a advocacia. Você, quando quer advogar, você tem que... Eu não gosto daquela frase que a advocacia é um sacerdócio, não uso. Para mim, é mais uma questão de missão. Se você quer ajudar pessoas e a advocacia é o caminho, então o que você está fazendo fora desse caminho é perder tempo, é desperdiçar energia. E aí, ainda em 2023, eu larguei mão de todos os concursos que eu estava fazendo, mesmo os que eu já estava passando para outras etapas, isso assim, só advocacia. É o agro, dentro do agro aí tem imobiliário, tem outras áreas que eu atuo, mas uma delas é o imobiliário realmente, e eu vou realmente viver só disso. Eu quero mudar a vida das pessoas através disso. E aí, Deus guia o restante. Duas coisas interessantes que você disse, né, Raul? Primeiro, nem ligado à advocacia, mas que está ligado à nossa vida, que é o seguinte. Eu tive a ideia lá de, né, ser pecuarista, começar de baixo. E aí eu tive muita dificuldade. Né? Começaram a aparecer alguns empecilhos pela falta de conhecimento, pela falta de auxílio, pela falta de apoio. Então, isso demonstra até o porquê que a gente existe. Porque a gente entende que a advocacia ela não pode se limitar única e exclusivamente ao curso de direito e principalmente à prática. A prática da advocacia, como você enxerga a advocacia. Então isso para mim é interessante porque correlaciona, conecta com o que a gente tem feito na Elo. A Elo é muito mais do que só conectar pessoas. A Elo é um ecossistema para dar suporte, para aprimoração. A Elo Educação Digital veio exatamente para disponibilizar cursos e materiais para haver um crescimento do advogado em várias áreas, não só na área jurídica, porque a gente entende que existe déficit em outras áreas para o advogado também. E uma coisa interessantíssima como pessoa, né? Que é o quê? Não ter plano B. Porque quem tem o plano B já está sabotando o A. Quem tem o plano B já não está concentrando todo o nível de esforço, dedicação no A. Porque tem o B. Então a gente tem que compreender que esse esforço mental de tomar uma decisão e sustentá-la vai fazer com que a gente chegue no nosso resultado. Né? E a regularização imobiliária se atua voltado para a área do agro na sua região? Então, é uma coisa que eu sempre brinco com o pessoal, né? Quando a gente começa assim uma área sem ter alguém para dar um suporte, uma orientação, a gente só se joga, a gente enfrenta dificuldades, que foi novamente um aprendizado ali que eu tive com a pecuária, né? Na pecuária eu literalmente botei a cara e fiz. E quando me disseram isso para o imobiliário, eu não fui atrás de um mentor, de pessoas que entregassem conhecimento. Eu fui atrás de eu aprender, eu estudar e tudo mais. E eu não tinha logo no começo aquela visão assim, aquilo que eu aprendi na pecuária eu tenho que trazer para minha vida. Ou seja, eu tenho que ir atrás de pessoas para me trazer esse conhecimento, principalmente o prático. Porque o teórico, para nós que somos de direito, é simples, é ler. Você chega ali, tá ali a lei, você pega um livro, você vai atrás de uma jurisprudência, se for o caso, e você resolve tudo. Mas e a prática? Como faz? Com quem falar? Onde ir? Tudo isso aí, a prática, se você for sem estar sendo guiado, e eu acho isso interessantíssimo na Elo, tenho que dar esse ponto para vocês, porque vocês não focam só na teoria, vocês estão voltados para a prática realmente, vocês dão todo o suporte para a nossa prática, e quando você vai para a prática, você encontra um outro universo. Porque na teoria, é só você, se você tem isso, isso e isso, você tem resultado X. Mas na prática você chega e você, por exemplo, vai encontrar uma pessoa que ela resiste ao que deveria ser o X. Ela, não, isso aqui é Y. Ou isso aqui você tem que colocar mais o ponto 1. Não, não é. A lei diz que é assim. E a pessoa, não, mas não é desse. E a gente não está pronto para encarar tudo isso. Então, assim, eu brinco que eu passei por todas essas dificuldades e o mais engraçado, você chega na pessoa, ela tem um imóvel rural e foi uma coisa que eu senti, mas claro, isso aí é uma coisa da minha realidade, talvez. A pessoa às vezes se interessa mais em regularizar o imóvel que ela tem na cidade do que a fazenda. Então, o produtor, ele muitas vezes ele encontra ali uma lista de prioridades. E quando ele está ali com dificuldade, seja agricultor, seja pecuarista,
ele pensa primeiro assim, eu preciso salvar meu negócio. Ah, mas sua propriedade está irregular, você corre diversos riscos por isso. Mas ele, não, mas se eu, me desculpa lá, mas dane-se. Ele olha para você assim, doutor, eu quero botar dinheiro no bolso, que sem dinheiro não adianta a propriedade estar regular. Mas aí ele olha assim, mas meu imóvel é interessante na cidade, né? Porque aí ele pode... Tem pessoas que têm um sonho de morar só no campo, né? Então, eu quero vender a minha casa, vou só morar aqui na fazenda. E aí a pessoa tem interesse em regularizar o imóvel urbano. Eu disse, como assim? Eu não consigo ver essa lógica. E o que eu vi na minha realidade foi assim, a pessoa ela prioriza a regularização fundiária quando ela quer investir na terra. Então, eu vou montar, por exemplo, uma usina para geração de energia solar. Aí Mas isso tem um porquê, Raul. Isso tem um porquê que às vezes não é explicado, que é cultural. E aí toda a questão cultural, ela precisa ter um conhecimento elucidado. Eu preciso trazer luz para a pessoa daquilo que é o conhecimento. Vamos dar um exemplo então. Alguns anos atrás, um grande fundo de investimento vem, esse fundo de investimento é internacional, ele vem e disponibiliza para o banco aqui no Brasil, um banco que atua no agronegócio muito fortemente, um montante de dinheiro gigantesco. Nós estamos falando de bilhões de reais. Há um juros pífio, irrisório ao ano. Tá? Ao final de um ano, o banco não consegue desovar, emprestar o dinheiro, né? E por que ele não consegue emprestar o dinheiro? Porque ele não encontra, não é quem não quer o dinheiro, ele não encontra as garantias para o recurso. E quando a gente está falando de agro, toda garantia tem duas formas, né? Ou a garantia é em cima da colheita, ou a garantia é em cima da terra, da área. Veja, e nem sempre o recurso pode ser garantido pela colheita. Por quê? Porque você tem uma série de coisas que influenciam na colheita, na terra não. A terra está lá. Então, os bancos geralmente preferem que a garantia seja o bem, seja a fazenda, né? Não tinha regularidade nas matrículas. E aí o banco teve que devolver quase 70% do recurso que foi disponibilizado porque não conseguiu desovar esse recurso. E veja, nós estamos falando de dinheiro. E dinheiro bem empregado vai gerar recurso, vai gerar riqueza. Aonde que está a grande dificuldade de muita gente? É enxergar. Enxerga-se urbano, por quê? Porque no rural, o cara tá lá faz 20 anos plantando soja. Faz 20 anos que ele planta a soja, faz 20 anos que ele colhe a soja, faz 20 anos que ele faz o dinheiro. E detalhe, faz 20 anos que ele faz tudo isso com a área irregular. Então ele vira para você e fala, tá, mas o que faz com que a regularidade mude o cenário para ele? Ele não consegue enxergar isso. Por quê? Faz 20 anos que tem fluidez em termos de negócio. Mas ele não consegue enxergar que ele pode capitalizar recursos a um juros irrisório através da área que ele já tem, estando regular, para, por exemplo, comprar outras áreas e expandir o seu negócio. E isso precisa ser o quê? Exposto. Porque se a gente não expõe, a gente não consegue solucionar. E aí vem um trabalho, que é o trabalho que a gente tem tentado fazer, de conscientização, de levar informação a esse público. Eu mesmo agora estava conversando com um cliente de uma região do interior de Goiás e ele falou exatamente isso para mim. Ele falou, doutor, nossa, eu ainda tenho tanta dificuldade de entender que eu preciso regularizar. Outro detalhe que a gente expõe é sucessório. Fulano, você tem filhos. Já veio do teu pai para você uma área que está irregular. Você vai transportar essa irregularidade para os seus filhos? Então tem muitas coisas que é o que você disse, é a prática, é o conhecimento, é isso que eu acho que vai fazer a
a grande diferença. Raulzão, qual que é essa grande diferença para o Raul, não para o cliente, em termos de advocacia? Né? O que a Elo tem provido para você que hoje você não encontrou no mercado e te fez sentido estar com a gente? Nossa, aí você pede para eu colocar uma lista que não cabe num podcast. Mas assim, eu acho que eu posso resumir em alguns pontos que são os mais importantes para mim. Primeiro, é algo que a gente define como ambiência. Então, você está ali num contato íntimo com diversas pessoas que estão nos mais variados níveis. Então, você tem pessoas que estão ali iniciando, você tem pessoas que já são muito experientes e existe um tratamento igualitário. Então, não existe aquele ego de, mas eu já faturei ou eu já fiz isso. Não. Ali a pessoa está disposta a ajudar, ela está disposta a crescer e a ajudar outras pessoas a crescer. Isso por si só já faz muita diferença na Elo, porque tira dela aquele nome, é uma empresa, e como empresa eles estão pensando só no quanto eles vão faturar. Não, aqui existe um real olhar para as pessoas que compõem ela. Então, eu entendo que aqui existe primeiro uma identidade. Aquela pessoa que ela se identifica e que ela sente realmente que existe algo de diferente na Elo, ela vai conseguir ser abraçada pela Elo. Então, o primeiro ponto que eu coloco é justamente isso, é a identidade. O segundo seria ali a vontade de fazer com que as pessoas cresçam, porque essa visão aí muda totalmente o padrão da Elo. E, assim, algo que é essencial e que vocês proporcionam, que é justamente o suporte, tanto teórico como também o auxílio na prática. Porque é aquilo que eu disse, a gente sai da faculdade e a gente não estuda primeiro o que a gente vai utilizar na parte imobiliária. Então já começa por aí. Então, a partir do momento que a pessoa quer atuar naquela área, ela não encontrou sequer uma menção àquilo lá na faculdade. Então, ela literalmente tem que fazer quase uma pós para poder entender realmente isso. Muitas vezes ela tem que fazer até uma pós e ela vai sair só com conhecimento teórico. Mas aí a gente entra de novo no problema. A teoria é uma coisa e a prática ela apresenta diversos desafios. E a Elo ela chega justamente para dizer assim, olha, os desafios estão aí, ok, mas aqui a gente dá todo o suporte. Aqui a gente vai literalmente segurar a tua mão e você não está sozinho. Você não precisa estar sozinho. A gente quer que você cresça, a gente quer mudar o mercado e você não é só um instrumento, você faz parte da mudança. Você é um agente de mudança. E quando o advogado ele compreende isso e ele realmente percebe que a Elo está para abraçar e não para empurrar a pessoa para o precipício e deixar ela se virar, como o mercado quer muitas vezes fazer, aí a gente entende que a Elo ela vem para mudar o mercado imobiliário através das pessoas. Não é uma mudança de, nós vamos olhar o imóvel com outro olhar, a gente quer mudar a forma como as pessoas entendem os imóveis e gerar valores. Não, é mudar as pessoas e as pessoas é que vão fazer toda a diferença. Então eu penso que a Elo, ela não está olhando para o terreno, ela está olhando primeiro para as pessoas. E quando você dá essa visão humana para um negócio, você permite que o jogo mude completamente. Então, para mim, ela é pioneira e ela vai se tornar muito em breve referência a nível nacional, porque ela entrega algo que o mercado não tem. É literalmente um suporte de A a Z, e tanto na parte teórica como prática. É a mentalidade, é o conhecimento, é o auxílio, é justamente estar ali para ajudar, tá para fazer crescer. E isso aí, para mim, só isso já faz com que a Elo seja única. O que, além da regularização imobiliária, além da teoria e da prática, quais dos produtos que a gente tem hoje dentro do portfólio para o associado que chamaram sua atenção? Olha, só a parte que você tem ali, eu posso citar nomes e tudo mais abertamente, Pode. né? Pronto. Então, assim, só o fato de você ter ali, por exemplo, a DV Box, eu considero já um dos grandes diferenciais. Por quê? Quando a gente começa a entender que o escritório ele é uma empresa, então você já entende que você precisa de gestão. Então, a partir do momento que você dá uma ferramenta excelente de gestão processual, de tempo, de tarefas, você começa a fazer com que o advogado haja e entenda o que é uma empresa.
Então, a partir do momento que você fornece ali também um software de atendimento eficiente, com qualidade, que ele inclusive é integrado ao ADV Box, né, que é o Atende Direito, você já coloca ali a pessoa com todas as ferramentas para que ela dê um atendimento de qualidade, porque é algo que a maioria dos advogados peca. É o tempo de resposta, é a qualidade da resposta. Então, assim, no momento em que você tem como gerenciar isso aí de uma forma eficiente, isso aí por si só já vai dar uma grande diferença. E lembrando que isso não é só para regularização imobiliária. Isso. É para o escritório como um todo. Exatamente. Então, assim, isso aí já é sensacional. Aí, se você traz uma coisa que eu sou suspeito para falar, que é a parte de marketing, nossa, imagina só, você ter ali grandes nomes fazendo o marketing que vão ajudar você na captação de clientes. Eu, sinceramente, considero isso um sonho. Porque uma das coisas que muitas pessoas vão encontrar, eu já encontrei isso em algum momento, hoje em dia quem me vê nunca vai imaginar que eu era uma pessoa... Aliás, eu continuo sendo tímido, isso é engraçado. Eu continuo sendo tímido, mas eu sou desinibido para filmagens. Então eu hoje, se você chegar e dizer assim, Raul, vamos fazer um vídeo, faço na hora. Mas muitas pessoas ainda não estão nessa fase. Sim. Aquela pessoa que acabou de se formar, que nunca fez, por exemplo, um curso de oratória, não tem a prática nenhuma de gravar, ela vai fazer igual ao meu primeiro vídeo. Olá, boa tarde, eu me chamo. E nisso você já perdeu tempo, porque hoje as pessoas querem tudo acelerado. Elas querem que você as prenda. E detalhe, se você... marketing não são todas as formas estratégicas de se fazer um marketing de autoridade, que a gente chama, né? Que é pegar o advogado e transformar ele numa autoridade em algo. Não são todas as formas que necessariamente o advogado precisa aparecer. Porque tem gente que não gosta, tem gente que trava, isso. Tem gente que fala, cara, não vou conseguir me aperfeiçoar nesse aspecto e tá tudo bem. Por quê? Porque existem outras formas de a gente chegar no mesmo lugar. O aparecer, como você disse, né, o não ser travado, é jogar fermento no bolo, vai mais rápido, né? Mas não te impede de não chegar não aparecendo. Exato, e assim, né? Eu, pelo menos, tive muita dificuldade quando eu comecei a fazer a parte de marketing, porque quando você tá verdinho ali, você nunca estudou nada, você quer fazer tudo no tato, você sofre com o que a gente chama de script, né? Você montar ali o roteiro de uma gravação e tudo mais, e isso aí consome tempo. Então, a partir do momento que você tem toda uma gestão dessas questões, você tem tempo livre, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para pensar como um gestor. Então, eu posso delegar isso aqui já no meu escritório. Por quê? Porque eu tenho essa ferramenta, eu tenho essa outra ferramenta. Aqui já tem o marketing. Então, a Elo, é como eu disse, ela literalmente abraça o escritório. Ela diz assim, olha, advogado, você não precisa ficar se matando para crescer na advocacia. Não é que a gente vai fazer tudo ser um mar de rosas. Só que a gente está aqui para realmente ajudar você a crescer. Você não precisa sofrer durante anos para finalmente ter resultado. A gente não, eu nunca vi, pelo menos na Ela, a promessa de que no outro dia a pessoa já vai acordar e ter 1 milhão na conta. Mas assim, é a proposta de a gente tá aqui, vai dar as mãos e vai fazer de tudo para facilitar a sua vida. Então, assim, eu acho que isso aí foram coisas que me encantaram. Quando eu vi o que a Elo propõe, junto de todos aqueles outros argumentos que eu coloquei, os sistemas e essa parte de marketing, para quem está começando, para quem já está atuando há muito tempo, muitas vezes é o pecado. Eu conversei já com escritórios relativamente grandes de outros estados e a pessoa dizia assim, Raul, eu estou faturando muito bem eu já tenho uma vida boa, mas assim, eu sinto que a minha gestão está uma porcaria. Eu sinto que eu estou pecando na gestão. Aí você vai ver, o que é que você utiliza? Não, eu não utilizo nada, é tudo no manual. Aí, imagina só essa pessoa com a ADV Box, tendo ali todo o controle. Imagina ela com Atende Direito, para ela não precisar ficar mandando a mesma mensagem toda vez. O sistema já pode mandar automaticamente, se ela quiser, uma mensagem padrão assim de recebimento daquela pessoa que está chegando. Então, assim, são coisas que parecem simples, mas quando você soma tudo isso, você economiza meia hora, 1 hora, 2 horas no dia, que é o tempo que muitas vezes faz o advogado ir até meia-noite trabalhando, se matando de trabalhar para poder ter resultado. Não, ali você consegue, tem vários estudos que mostram, né, que até ali 1 minuto de resposta ao lead, você tem uma chance muito maior de fechar. Você pegou aquela pessoa interessada e você dá logo um atendimento, é mais fácil de você prender aquela pessoa e eventualmente conseguir uma contratação. Por isso até que o associado da Elo, ele tem já disponível os superagentes de inteligência artificial aplicado dentro do Atende Direito.
né? Quando o associado faz a associação, ele já recebe, né, toda a implementação do ADV Box, do Atende Direito. Tem que fazer essa implementação, às vezes tem que migrar, né? Porque, mas poxa, eu já uso, não tem problema. Você migra todo o seu banco de dados, né, para essas novas ferramentas, vai passar por treinamento, vai passar por aperfeiçoamento, tem o nosso apoio. Mas o legal, né? Que a gente tem um superagente que é o Marcel Rulli, né? Que é aplicar o método 33, que o Marcel ensina no seu curso de regularização imobiliária, de imediato ao cliente que chamar. Então, o cliente chama o teu escritório e a inteligência artificial identifica que é um caso de regularização imobiliária, ele vai aplicar para aquele cliente de maneira imediata o quê? O método 33. Que você já sabe como é que é feito, vai ser aplicado, vai identificar, é de uma maneira totalmente humanizada, né? O cliente não sabe que está falando com uma inteligência artificial, e isso produz um resultado interessante para otimizar o quê? A oportunidade que chegou. Uma outra coisa muito legal que você disse, né? A Elo é para todos. A Elo é para todos. Hoje são 5 planos de associação, desde o cara que está começando agora até aquele que está avançado. Faz sentido para todo mundo estar na Elo? Sim, porque nós criamos planos pensando em absorver todo tipo de advogado. Faz sentido eu não ser um advogado de regularização imobiliária e estar na Elo? Depende. Porque, veja, a Elo ela não é só regularização imobiliária. A Elo é gestão, a Elo é capacitação, a Elo é desenvolvimento pessoal e de equipes. A Elo é implementação de ferramentas de marketing. A Elo é fundo de investimentos. A Elo conta hoje com um banco próprio. Então, é muita coisa hoje que a gente tem para desenvolver a advocacia como um todo. O nosso foco principal continua sendo a regularização imobiliária e muito porque tem uma viés social. Hoje estima-se 90 milhões, né, de imóveis registrados nos cartórios, né, tanto em transcrições quanto em matrícula. E a gente fala aí de pelo menos 1/3 disso ser irregular. Estar irregular. E veja, a capacidade de negócio que a gente tem hoje no Brasil, a gente nem começou a mexer. A gente nem começou a provocar o mercado para uma mudança. E é isso que a gente quer incitar. É criar um ecossistema para dar suporte. Porque também não adianta ganhar dinheiro. Como você disse, tem um baita de um escritório, faturo bem, mas não consigo fazer a gestão. Não consigo saber efetivamente o que está entrando, quais são as métricas. E aí você tem o ADV Box, que tem BI, você tem dashboard, você tem CRM nativo, controladoria jurídica, você tem o TechScore, né, que é a pontuação por tarefa. É muita coisa. É muita coisa que a gente tem como oferecer. Fora que no ano que vem a gente tem muita coisa bacana sendo planejada para o ano que vem, que vai fazer uma disruptura gigantesca no mercado, de novo, né? Primeiro foi o produto, agora a gente vai efetivamente fazer um roadshow pelo Brasil e a gente termina no final do ano fazendo uma viagem internacional de imersão, né? Que vai também explodir a cabeça de muita gente, né? Mas isso é para quem está na Elo. O que você espera, Raul? Me dá um médio e longo prazo. Pode ser curto, médio e longo prazo. Aonde você espera estar? Estando com a Elo, evidentemente. Sim. Né? O que você projeta daqui para frente para a tua advocacia? Bem, eu penso que no curto prazo, a implementação das ferramentas de gestão, que é algo que a gente realmente vinha resistindo já tinha um tempo, vai melhorar muito a eficiência de toda a equipe. Não somente de sócios, mas também daqueles que estão como associados. Então, acho que esse aí é o primeiro ponto, assim.
No curto prazo, a gente vai ganhar uma otimização muito grande de tempo. No médio prazo, com toda a questão do marketing que está ali envolvido, com essas implementações juntamente aos eventos, a gente consegue gerar ali uma construção de mentalidade mais forte, que isso aí é essencial para quem quer se desenvolver na advocacia. A gente tem ali o resultado de médio prazo já da implementação de gestão, que é o quê? Melhora de custos que você tem ali uma melhor margem, você tem um entendimento melhor, inclusive, dos honorários que você está cobrando, porque a partir do momento que você tem uma ferramenta que você tem ali, você consegue ter cálculo efetivo de quanto você está gastando por mês para manter um processo lá em tramitação na justiça ou até mesmo extrajudicial, você começa a entender, poxa, eu estou cobrando barato, ou então eu estou com uma margem muito interessante. Você começa a ver a real diferença de você tratar a advocacia como empresa. E claro, com a questão dos eventos também, você está ali levando seu nome mais para frente. Você está ali gerando notoriedade para o seu escritório. E no longo prazo, o que eu entendo é que aquelas pessoas que estão com a Elo, principalmente agora, nesse momento, elas vão ser vistas e lembradas como referências em âmbito nacional. Ou seja, os vanguardistas, eles passam por uma dificuldade, porque toda vanguarda, ela sempre é mais árdua. Você desbravar é sempre mais árduo. Mas lá na frente, como dizem, né, vão dizer que foi sorte. Mas não. Foi gestão, foi atendimento de qualidade, foi um conhecimento ofertado de forma ampla e, claro, o auxílio prático junto com o marketing, porque o marketing, quando ele vai passando o tempo e gerando frutos, você vai conseguindo escalar melhor o seu negócio. Então, a união de todos os fatores daquilo que a Elo faz, do médio para o longo prazo, ela vai, assim, literalmente gerar como é que eu posso dizer assim, uma ruptura no mercado. Porque hoje muitas pessoas veem a advocacia gerando resultados milionários como uma exceção. E ela talvez até seja mesmo, mas isso é muito culpa de aquilo que as pessoas se permitem viver, que é ter uma mentalidade voltada para, eu só preciso disso, eu só tenho como ir até aqui. E a ela mostra que é possível ir além. Então isso no longo prazo vai gerar literalmente um crescimento das pessoas que têm uma visão diferente. Então, com isso, ela vai gerar ali mais receita, ela vai gerar uma movimentação muito mais intensa no mercado imobiliário. Então, assim, é você literalmente mudar diversas vidas de forma direta, que são aquelas pessoas que estão ali como associados da Elo, e, obviamente, os clientes dessas pessoas, mas também de forma indireta, que é aquela pessoa que vive de construir imóveis, aquela pessoa que vive de fazer a negociação desses imóveis. Então, todo mundo acaba sendo afetado. E o mercado imobiliário tem poder de movimentar muito o nosso mercado. Então, assim, o Brasil ele só tem a ganhar com aquilo que ele está fazendo. E o escritório, obviamente, é só mais um dos beneficiados. Então, assim, longo prazo vai ser algo quase que utópico. Mas a diferença é que aqui se coloca muita energia e muito esforço para que as coisas aconteçam e saiam no papel. E isso, lá na frente, a gente vai ver gigantes que surgiram justamente dessa iniciativa que ela está plantando agora. Acho que isso que você falou é algo importantíssimo, que é a construção. As pessoas, hoje, elas têm muita dificuldade em promover uma construção de algo. Como a gente falou no começo, eu tenho plano A, eu não tenho plano B. Né? E eu vou fazer de tudo para dar certo o plano A, eu vou construir isso. A Elo também ela não é só para advogados. Ela é para advogados, ela é para imobiliárias, ela é para corretores de imóvel, até porque a gente tem o classificados de imóveis irregulares. Ela é para investidores que queiram investir, né, na regularização imobiliária, comprando imóveis, capitalizando recursos que vão ser, obviamente, fomentados com a regularização. A gente tem casos aí de 60%, 70%, né, mas em média de 40% a 50% do valor investido. Né? O espaço de tempo não é longo. Então, isso comparado aos riscos que o mercado financeiro oferece são ínfimos na regularização imobiliária. E a gente já sabe por quê, né? Porque o imóvel garante essa questão. Não existem casos que não possam ser regularizados. Né? Existem casos mais simples, existem casos mais complexos, mas eles podem sim serem regularizados. E isso é o que tem movimentado a gente.
é fomentar uma atitude, uma compreensão, uma postura não somente do advogado, mas principalmente do advogado, porque a regularização demanda disso. Né? Demanda do advogado estar atuando nesse sentido. Né? Demanda de a gente procurar o cliente, de a gente conscientizar o cliente, de a gente passar por uma gestão dentro de casa que possa fazer com que a nossa atuação seja mais específica, mais pontual e mais eficiente de todos os pontos de vista, não só do teórico e prático, mas também da parte financeira, que a gente vê muita gente atuando nessa área, começando a ganhar dinheiro e tendo muita dificuldade de gerir. E é importante ver você com toda essa visão, com muito pouco tempo como associado. Isso é prova para a gente que aquilo que nós temos feito dia após dia, ação após ação, para trazer essa consciência e, principalmente, não só conscientizar, mas atuar efetivamente nesse propósito, tem sido absorvida por aqueles que estão conosco. Para a gente finalizar, Raul, né? E eu já fiz 2 perguntas que a gente faz para todo mundo no podcast. Né? Uma é qual é a visão, né? Aonde você espera estar com curto prazo, médio prazo, longo prazo. Você foi pontual nisso. A segunda tem muita gente que possa estar em dúvida, possa ainda não ter a compreensão. Que recado você deixaria para essas pessoas em relação a Elo? Ok. Eu vou ter que fazer antes uma ressalva aqui, porque muitas vezes eu vejo a pessoa com resistência no seguinte: eu não vou advogar para a área imobiliária, porque já estão regularizando, então cada vez tem menos imóveis para regularizar. E essa é uma visão muito errada. E é aquilo que eu falei sobre a Elo, ela ajudar na construção de mentalidade. Porque a gente entende que a gente faz um trabalho aqui, mas a pessoa tem que manter aquele trabalho. E muitas, infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva que você analisa, não manterão o imóvel regular depois. Então eu entendo que aí é uma demanda infinita. Ela tende ao infinito. Exatamente. É enxugar gelo. Então, assim, nesse cenário... O imóvel que você regulariza hoje, amanhã, por um ato, pode ficar irregular. Exato. E o que acontece? Pensando nesse cenário, a Elo está preparada justamente para quê? Para formar a pessoa para ter essa visão. Então, a Elo hoje, ela entrega tudo aquilo que a gente precisa. Ela não vai só te entregar ali o potencial de ter uma revolução financeira na vida. Ela vai te dar a oportunidade de mudar vidas. Eu sempre digo que tudo que eu gosto de fazer é para mudar vidas. Se a gente pensa assim só em eu preciso ter mais dinheiro, a gente nunca vai conseguir chegar lá. Ou pode chegar, mas a que custo? Então a Elo está aqui para construir uma mentalidade. A mentalidade de que cabe sempre mais gente nesse mercado e que você não precisa se sentir sozinho. Você não está sozinho nisso. A Elo está ali para literalmente, como eu já disse antes, dar a mão. Então, no momento em que a Elo ela chega e ela toca naquele escritório, ela está dizendo assim: olha, você quer se associar a nós e a gente está aqui para colocar a mão junto com você no teu negócio e dizer assim: olha, aqui só tem um caminho, que é fazer dar certo. Você vai dar certo, você tem que acreditar que você vai dar certo. Por isso você chegou até nós. Foi a visão que me fez chegar até a Elo, né? De que ali era o futuro. E a gente tem que estar pronto para abraçar o futuro. A gente tem que estar pronto para entender para onde o vento está soprando. Para onde o bom tempo está apontando, né? Então, assim, a Elo, ela se antecipou a algo que o mercado cada vez mais vai pedir. Ela chegou e disse assim: olha, a gente tem que entregar mais do que só uma solução imobiliária. Não adianta só regularizar. Não adianta você só dar a capacidade da pessoa de regularizar um imóvel. Não. Ela precisa ir além, ela precisa ter qualidade de vida, ela precisa ter gestão, porque não adianta só você botar ali 1 milhão no seu bolso, por exemplo. Como você vai gerir tudo isso? Como você vai manter isso ali gerando essa receita? Até porque, até me perdoe te interromper, né? Muito advogado tem essa resistência porque ele fala assim: cara, mas já tem gente regularizando. Tá bom, vamos lá. Eu tenho 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil. Ok? Quantos advogados eu tenho inscritos no Brasil? 1,5 milhão, vamos dizer aí, arredondando.
Qual é, em média, os honorários recebidos por regularização imobiliária? Você fala em percentual? Primeiro, o cálculo, vamos lá, antes de falar do percentual, o cálculo é feito sobre o quê? Sobre o valor do imóvel. Sobre o valor do imóvel. E qual que é o percentual? Aí sempre vai variar, mas vamos chutar aí uma média do mercado de 5 a 10? Vamos 5 botar... a 10%. O nosso amigo Raul está sendo bem raso, tá? Mas eu tô falando bem raso mesmo, tá? Porque 5 a 10% é o início do início do início da carreira, tá? Mas vamos pegar os 10% dele. Ok. Se a gente tomar como base os imóveis, vamos pegar aqui do estado de São Paulo, tá? Que é predominantemente urbano, ok? Nós estamos falando aí de imóveis em torno do quê? 300 mil reais? 200 mil reais? Os imóveis mais baixos? Nós estamos falando de honorários de 20, 30 mil reais. Sem falar no agro. Sim. Porque daí no agro, aí é o que ele falou do 1 milhão. Entendeu? O cara bota 1 milhão no bolso, tal, tá tranquilo. Por quê? Porque é muito dinheiro. A terra produtiva no Brasil vale muito dinheiro. Então, o advogado, a primeira perspectiva e quebra de objeção que ele tem que ter é com ele mesmo. Quebrar essa objeção de que a advocacia está saturada. Não, ela não está saturada. Ela está necessitando de bons profissionais capacitados com oportunidade para poder fazer esse desenvolvimento, que é isso que mais importa para nós. E bem, a ela vai desempenhar um papel cada vez mais importante. Então, assim, eu entendo que hoje escolher a Elo é literalmente você dizer assim, eu quero algo melhor para mim. Eu quero algo melhor para minha família, por exemplo. É você escolher o melhor para si. E eu acho que a primeira pessoa que a gente tem que amar é a nós mesmos, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que você se cuida e você quer o melhor para si, você começa a olhar para o outro e dizer assim, eu quero também o melhor para essa outra pessoa, porque eu sei o quanto é bom ter bons resultados, eu sei o quanto é bom ter uma mudança na minha vida. E a parte imobiliária, eu digo sempre que ela é muito forte, a mudança de vida que ela proporciona. Quantas pessoas não sonham em ter a primeira casa própria? Mas quantas pessoas não sonham em ver aquele imóvel que está decaindo ali, sendo negociado por um preço justo? Quantas pessoas não veem ali diversas situações em que elas querem partilhar o imóvel, mas não estão conseguindo porque o imóvel está irregular, e elas ficam se arrastando em uma situação que decorre de um sentimento muito ruim, que é o falecimento de alguém. Então, assim, é uma forma de você até encerrar um ciclo. Então, o que a Elo está se propondo é mudar vidas. Eu sempre digo isso, vocês têm uma proposta de mudar o mercado financeiro através da parte imobiliária, mas vocês também mudam vidas junto nisso. É um processo que eu não consigo ver descorrelacionado um do outro. Então, a pessoa que ela realmente quer crescer na advocacia, ela quer crescer enquanto corretor, ela quer crescer o patrimônio dela, ela tem que estar ligada a Elo. Porque a Elo ela entrega qualidade. Para mim, a Elo ela é sinônimo de qualidade. Ela é sinônimo de pioneirismo. E essas pessoas são aquelas que são mais capazes de levar você além. Porque se ele tem capaz de fazer algo tão inovador, ele também tem capacidade de entregar resultados que o mercado ainda não conhece. E isso aí é uma visão que, quando a pessoa entende, é a visão de investidor. É aquilo, eu estou correndo risco? Não, não está não. Sinceramente, a Elo, ela eu entendo que é zero risco, mas potencial altíssimo de retorno. Então, é o melhor tipo de investimento, é o investimento dos sonhos. Por isso que a Elo, ela é realmente um sonho na minha vida. E eu fiz questão de, assim que soube do surgimento dela, estar associado, porque eu entendi que ela vai além de tudo aquilo que a gente tem. E cada vez mais ela vai entregar mais. Aí é aquela famosa frase que a gente fala no marketing, né? Você amanhã vai se arrepender de não ter entrado ontem, que no caso seria hoje. Então, quanto antes você acessa aquilo, mais você vai poder ter mudanças. Não adianta reclamar e continuar fazendo o mesmo. Você tem que mudar o jogo. E a Elo está aqui justamente para fazer isso. Raulzão, cara, é sensacional a gente poder conversar com um associado e literalmente entender que o nosso trabalho está gerando muito resultado para quem a gente precisa realmente mudar vidas, como o próprio Raul falou. Cara, eu só tenho que te agradecer pelo seu tempo. Você está aqui, né? Veio participar de uma imersão em São Paulo, tirou tempo, veio aqui para os nossos estúdios para poder gravar com a gente. É um privilégio, novamente, vou reforçar isso, tê-lo como associado da Elo, tê-lo como amigo, né?
tê-lo como parceiro, porque a gente ainda vai transformar em muito a advocacia. E você que está aí, está pensando, né, depois de escutar a história do Raul, um cara lá de Pernambuco que tem boi, identidade dele é o chapéu, tem se movimentado para provocar tudo isso, né? É um jovem, não é ninguém que tem anos e anos de advocacia, que trocou ter 2 planos para ter um único plano e está hoje quase que exalando, né, as questões que nós estamos propondo para o mercado, para os advogados e para todos os partícipes, né, que envolve corretor, imobiliária, investidores, engenheiros. É um leque tão grande de profissionais que podem ser atingidos por nós e você não pode ficar fora dessa, como você mesmo disse, né, Raulzão? Exatamente. Amanhã agora, eu né? vou me arrepender do que eu não fiz hoje. Exato. Porque o momento para mudança depende só de você. Mas obrigado por ter vindo. Ô, meu irmãozão, eu que agradeço, né? É aquilo que eu já conversei várias vezes, não só com você, mas com todo mundo que se aproxima de mim. Nunca é pela minha vontade, é sempre uma vontade que vem lá do alto e é para mudar a vida de pessoas. Então, eu faço isso porque eu sempre digo, eu queria muito que tudo aquilo que eu passei naquela época, eu tivesse alguém para chegar e dizer assim, olha, não vai por esse caminho, faz isso aqui, ó, você está esquecendo de fazer isso. E a ela está aqui justamente para fazer aquilo que eu queria que tivessem feito comigo. Então, eu digo que a ela pode mudar realmente a vida porque ela está ali para ajudar onde mais dói. Ela surgiu para resolver as maiores dores, não só dos advogados, mas de todo o mercado. E é um prazer poder fazer parte disso. É um prazer poder saber que aquilo que eu falo, aquilo que eu sei, aquilo que eu já passei, vai servir para ajudar pessoas. E que a Elo está abraçando tudo isso e quer usar histórias como a minha e de diversos outros associados para motivar e encorajar pessoas a mudarem de vida. Porque isso aí é o que vai fazer com que o jogo de muitas pessoas mude. E, cara, eu só tenho a agradecer de verdade por uma oportunidade como essa. Nós é que agradecemos, Raul. E em breve o Raul vai estar, obviamente, galgando, porque é o que ele falou. As pessoas do começo, os vanguardistas, eles vão ser reconhecidos ao longo do projeto, porque a gente vai precisar de muito braço, gabaritar muita gente para cada vez mais aumentar a nossa capilaridade. Em algum ponto desta gravação, que vai ficar disponível em todas as nossas plataformas, você vai encontrar um link. Nesse link você pode fazer a sua aplicação para ser um associado da Elo. Não perca seu tempo. Venha agora mudar não só a sua advocacia, mas o seu negócio como um todo. Porque a gente já disse, é para além dos advogados. Mas você, advogado, que quer faturar os maiores honorários da advocacia com a regularização imobiliária, que quer transformar seu método de gestão, seu método de atendimento ao cliente, quer começar a implementar ferramentas e planejamento estratégico de marketing no teu escritório, desenvolver equipes, desenvolver como pessoa, ter acesso à maior plataforma de cursos jurídicos hoje ligadas a esse segmento, faça a sua aplicação. Nós estamos prontos para te atender e para dar todo esse suporte que a gente tem dado para o Raul. Obrigado, gente. Valeu. Vamos para o próximo. Um abraço.